Fala, gurizada. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Preparados para essa sexta-feira insana? É isso aí, João. É isso aí. Oi, Johanna. Eu me atrasei um pouquinho, oi, Yasmin, tá? Porque eu estava com os meus pais aqui na minha casa e os meus pais saíram da quarentena do Covid ontem, então tinha quase 15 dias que eu não via eles e, bom, vocês sabem como é que é, né? Então agora tá tudo bem, tá tudo certinho, já falei, mas tive que mandar eles embora. É, estão bem e passaram bem, sem grandes complicações no período. Né? A vacina faz o seu papel, né? Felizmente. Felizmente. E aí fazia muitos dias que eu não via eles, eles apareceram aí meio de última hora. Eu falei, pai, mãe, eu tenho aula, não tem muito o que fazer. Vamos lá. Gurizada, essa aula de hoje é uma aula linda. É uma aula muito legal, tá? Que é uma aula sobre radicais, sobre radiciação. A gente vai falar nessa tarde barra noite de hoje dos aspectos das raízes. E eu vou falar para você, eu não sei como é que você lida com os radicais, com as raízes, mas é uma das grandes fontes de problema. Então, tem muita gente que tem muita dificuldade em lidar com as raízes. Hoje, nós nem vamos. Até no material, eu dividi, tá? Eu dividi uma aula para radiciação e uma para racionalização. Mas aqui, na hora de fazer, eu vou quebrar ela diferente. Que hoje, eu não vou nem chegar nas operações, vou deixar isso para segunda-feira. O que eu vou fazer aqui hoje é entender a radiciação, entender a simplificação e aprender a calcular a raiz de número grande de forma instantânea. É uma dica muito legal que vai ajudar vocês bastante, vocês vão gostar, tá bom? Beleza? A Jéssica falou que lida mal, mas ó, vou explicar para vocês aqui, vocês vão ver que é mais simples do que parece, tá bom? Então vamos começar aqui a entender o seguinte. A gente usa esse símbolo é chamado de radical, né? Por isso que eu falei uma aula radical aqui hoje, tá? Esse é o símbolo da raiz. A gente sempre coloca aqui um número natural, 2 ou mais, tá? Então, a gente não vai colocar o número 0, o número -1, a gente não coloca o número 1 também. Então, a menor raiz que existe é a raiz quadrada, daí tem a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, por aí vai, né? A raiz quadrada, você sabe que você não precisa colocar o 2 ali. Se você colocar, não é errado, mas ninguém coloca, tá bom? Então, este valor aqui, que eu vou chamar de N, a gente chama de índice, tá bom? De índice. E aqui dentro, a gente coloca um outro valor, que a gente chama de radicando, que é quem vai sofrer a ação dessa raiz, perfeito? Então, vamos anotar isso aí para não esquecer. Aqui, este cara aqui, tem muita gente que chama erroneamente de expoente. Isso aqui é um índice. E aí, este valor que está aqui, a gente chama de radicando. Radicando. Bom, nada muito importante até então. Nada. Se você tiver que calcular uma raiz, tá? Se você calcular uma raiz, por exemplo, uma raiz quadrada. Vamos fazer um teste aqui? Qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é o 5. E por que a raiz quadrada do 25 é o 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Porque 5 ao quadrado é 25. Ah, beleza. Tá bom. Qual é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 vai ser 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. A radiciação é a operação inversa, é o caminho inverso da potenciação. Não é verdade? A potenciação a gente resolve para chegar no 8. A radiciação a gente volta para chegar na base, não é verdade? É isso que a gente encontra quando a gente tira a raiz, a gente encontra a base da potência. Beleza, tá bom. Bom, vamos ver o seguinte aqui, ó.
Quando a gente está estudando a radiciação, tem uma coisa que as pessoas não entendem que ela é muito, muito, muito importante. A radiciação, ela representa para nós a divisão no expoente. E tu tem que ter isso na cabeça de forma muito, 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 muito clara, tá? Então, veja bem. Sem se preocupar em calcular o valor da raiz, imagina que eu escrevo para você a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Ou eu escrevo a raiz quadrada de... Não, a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Beleza? Tranquilo, né? Bom, esses valores não são exatos. Eu não consigo dizer para você quanto é a raiz cúbica de 25. É um número irracional. Não é um número bonitinho, não é 2, 3, 4, 5, que você consegue fazer na cabeça ou no papel. Quando você escreve números assim, você tem que entender que eu posso pegar esse 5 e elevar ele em algum expoente para representar aquela mesma coisa. Tem muito professor que vai dar essa aula para vocês e vem com um macetinho, que eu não sei se você já ouviu de quem está na chuva, quem está no sol. Eu acho uma bobagem tremenda. Por quê? Porque às vezes você aprende a fazer, mas não sabe o que está fazendo. Então, o que eu quero que você saiba e que você entenda? Que como a raiz indica a divisão no expoente, olha que coisa mais fácil. O que tem dentro da raiz? 5 elevado ao quadrado. A raiz cúbica indica que o expoente será dividido por 3. Pronto. O número que está dentro do radical, tá? Lá no expoente dele, você vai colocar a divisão. Quer ver como você já entendeu? Qual é o expoente que vai em cima do 2 na letra B? Olha o que eu fiz na A, presta atenção no que eu falei. A raiz, tá vendo como é fácil? Tá vendo? Ó, porque você sabe o que tu tá fazendo. Não tá decorando quem tá no sol, na chuva. Você sabe que você vai dividir o expoente por 4. É só isso, tá? Então, tu vai copiar o 2 ao cubo e vai dividir por 4. Ah, tá. Beleza. Vamos colocar mais uma, só para a gente garantir que a gente sabe fazer a coisa direitinho? Imagina que eu coloco para você assim, ó. A raiz quinta de 3 na potência 2. Qual é o expoente do 3? Tá vendo? Olha como é facinho. Você copia o 3 elevado ao quadrado, do mesmo jeito que está aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí você divide aqui, tá bom? E agora eu tenho que ter a lupa da matemática funcionando. Eu imagino que você consiga fazer isso tranquilamente. A raiz quadrada de 10. É 10 elevado em qual expoente? Pronto. Tá? O expoente é 1 sobre 2, porque aqui tem o 1, que não precisa aparecer, e aqui tem o 2, que não precisa aparecer. E aí você tem o 10 na 1, e aí você vai dividir por 2. Ah, tá. Muito bem. Pode ser que, eventualmente, eu queira fazer isso de forma invertida. Eu queira pegar um expoente que é uma fração e eu queira escrever ele como uma raiz. Então, se eu pegar, por exemplo, 4 elevado na 5/6. Que tipo de raiz eu tenho? É uma raiz quinta ou é uma raiz sexta? Você está vendo? Que agora você sabe, tu tem que olhar para a parte de baixo. Você tem que falar assim, olha, para eu fazer isso, eu tenho que pegar o 6, que é divisão, e colocar na raiz, e o que sobrou, sobrou. Ó, você está vendo?
Facinho de fazer, tranquilo. Ó, letra F. Imagina que eu coloco para você aqui, ó. O que é 7 elevado em 1/3? 7 elevado em 1/3. O que é isso? É a terceira raiz, a raiz cúbica, né? A gente não costuma falar a raiz terça, não, viu, Yasmin? A gente costuma falar a raiz cúbica para o 3 e raiz quadrada para o 2, tá bom? Então, é a raiz cúbica do 7. Ó, o 3 vem aqui e o 7 na 1. Bom, você não precisa escrever o 1, só se você quiser. Você vai errar porque escreveu o 7 na 1? Não, não vai errar. Só é meio feio de escrever, tá bom? Beleza? Então, essa é a primeira partezinha, tá? Que é só para você entender que a radiciação ela vai representar para nós a divisão no expoente. Tira um printzinho aqui e vamos começar a fazer continha. Vamos começar a calcular algumas raízes, beleza? Agora responde para mim enquanto eu apago o quadro. Eu quero ver quem é que vai me responder. Imagina que você pega uma raiz que você desconhece, tá bom? E a gente não conhece muitas, não. A do 25, do 9, do 16, do 36, do 100, essas vão bem. Passou daí, começa a dar um ruinzinho, né? Começa, né? Pegou um 441 no meio do caminho, um 676. Como é que a gente faz para calcular raízes de números maiores que a gente não sabe na nossa cabeça? Como é que você faz quando você pega uma raiz lá na tua prova, lá no teu vestibular, pegou uma raizinha na frente, tem que fazer a continha e você não sabe quanto vale aquela raiz? O que é que você vai fazer? Conta para mim. Conta para mim o que é que você vai fazer. Eu estou apagando aqui, daqui a pouco eu vou ver, hein? E a Fernanda falou fatoração. Fatoração. Então, a gente vai aprender a lidar com essa tal de fatoração aqui nesta tarde. Vamos ver aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar um número aqui que pode ser que você não saiba exatamente a raiz aí na sua cabeça. Deixa eu pensar num número aqui. Será que esse número tem raiz exata? Será que tem? Será que não tem? E agora? Tá bom. Vamos ver se a gente consegue. Vamos pegar, então, os 784 e vamos fatorar ele. O que a gente vai fazer? (784) é um número par. Eu consigo dividir ele por 2. Se eu pegar 784, ó, na tua cabeça. 784 pela metade. 350 e 42. Então, é 392. Tá vendo? Tá bom? 392. Se você pegar a metade, 175, 21. Então, isso aqui vai dar 196. 196. Beleza. Tá bom? Aqui eu não vou conseguir fazer por causa dos dois números ímpares, né? Então eu vou apagar, que é só para você pensar aqui comigo.
E a gente vai fazer o 196. 196 também é par. 196. Vai te dar 50, 45 e 3. Então, isso aqui vai te dar 98. Beleza? E qual que é a metade de 98? É 49. E aí eu vou contar um segredo para vocês. 49 tem raiz exata, sim ou não? Então pode parar a tua conta. Quantas vezes tu fatorou até o 1 porque mandaram? Quantas vezes tu desceu até o 1 porque mandaram você descer até o 1? Você está tirando raiz, meu querido? Você está querendo achar a conta que dê certo. O 49 dá certo. Tá bom? Agora, quer ver como a mágica é ruim? Esse 784 tem uma raiz nele. Tá? Então, essa conta aqui, ela dá 784, vai ter uma raiz em cima de todo mundo. Você sempre vai procurar fazer uma continha que dê raiz exata. Ó, quanto é que é 2 vezes 2? 4, né? É 4, é 4, e aqui tem o 49. Então, o que você vai fazer? Tu vai tirar a raiz do 4, a raiz do 4 e a raiz do 49. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 7. Depois de você fazer isso, é só você multiplicar. Ó. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 7 dá 28. Beleza? Então é facinho, facinho de você fazer, tá bom? Você só precisa saber as raízes mais básicas. E até 100, todo mundo sabe, então vai dar tudo certo, tá? Raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, essas são importantes, tá bom? Vamos tentar fazer mais uma? Vamos puxar mais uma aqui, para ver se a gente consegue fazer isso aqui direitinho. Vamos colocar uma barrinha, qualquer coisa vocês vão me falando, viu? Até a B. Vamos pensar numa continha aqui, que dê certinho, que dê um número bom para a gente fazer. $1.296? Vamos arriscar essa? 1.296. Tá bom. Tá. Mas e se eu for na contramão da vida? E eu falar para você assim, a gente pode ser mais esperto? Porque o que eu quero que apareça na minha conta? Eu quero que apareça o 4, o 9, o 25, o 16, o 36. É esses caras que eu quero. Então, se você vê que dá para dividir por 4, começa por 4. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, depois a gente vai para essa. Calma, calma. Depois a gente vai para essa. Primeiro a gente tem que aprender a fazer esse, sabe por quê, João? Porque tem muito radical que vai dar errado, tá? Tem muito, tem muito. Aqui eu estou colocando que vai dar certo. Mas pode ser que tenha radical que vai dar errado, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou pegar aqui, vou colocar o 4. Aí, se eu pegar 1.200 por 4, dá 300. 1.200, ó, porque é 1.296, né? Ó. E eu dividir por 4, vai dar 324. Ah, tá bom. 324. Se a tua cabeça fosse boa, aqui já dá raiz, tá? Mas aí eu vou falar para você assim, ó. Tá, beleza. 324 dá por 4, sim ou não?
Pensa um pouquinho. Dá, né? 324 dá por 4. Então, eu vou colocar 4 aqui de novo, ó. E se eu pegar 324 e dividir por 4, vai dar 75 com 6, vai dar 81. 81 tem raiz exata, sim ou não? É. E eu estou fazendo em 2 linhas agora algo que você fazia em 7. Porque você fazia 2, 2, 2, 2, em 8. Fazia 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. E eu estou pedindo para você pensar agora. Tá? Porque você está vendo aqui, ó. Deu por 4, deu por 4. E aqui, 81 tem raiz exata. Então, eu vou tirar a raiz de todo mundo aqui, ó. Ó, eu vou tirar a raiz do 4. Eu vou tirar a raiz do 4 e eu vou tirar a raiz do 81. Aí tu vai falar assim para mim, prof, por que você não fez por 4 direto lá? Porque eu estou construindo uma ideia com você. Aqui eu perdi um tempinho para chegar no 4. E aqui eu mostrei para você que você pode pular. Mas se você não quiser pular, você faz assim, tá bom? Até que você se acostume a fazer, né? Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 9. E aí depois é só você multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 9 é igual a 36. Beleza? É, muito bem, muito bem. Agora vamos ver se você começa a pegar a manha da coisa. A raiz de 50, ela é exata sim ou não? Pensa um pouquinho. Não, né? Não. E como é que você tem certeza que ela não é exata? Por que, que você tem certeza que ela não é exata? Vê se tu consegue responder. Será que é só porque a gente decorou que ela não é exata? Ou tem algum outro jeito de saber que ela não é exata? Sete vezes 7 é 49. 8 vezes 8 é 64. Qualquer número entre 49 e 64 não tem raiz exata. É assim que a gente sabe, tá bom? Então não tem raiz exata. O 50 não tem raiz exata. Aí o que, que você vai fazer com o 50? Entendeu? Entendeu? Que tem que ter um jeito, né? Ele não pode ser na louca. Não pode ser na louca. Então, se eu falo para você assim, quer ver, ó? 84 tem raiz exata, sim ou não? Não, não tem. Por que, que a gente sabe que 84 não tem raiz exata? Porque está entre 81 e 100. E 9 vezes 9 dá 81. 10 vezes 10 dá 100. Ó, é 9 e 10. Então, fica entre 9 e 10, não é exato. Não é natural. Você está entendendo? Vou pegar 10 e 11. É 100 e 121. Entre 100 e 121 vai dar tudo errado no meio desse caminho. Vai dar tudo não exato. Tá bom? Então, o que, que tu tem que fazer aqui? Ah, você está na raiz de 50. A raiz de 50 é quebrada. Então, o que, que todos os professores falam para você? Fala para você assim, ó, pega o 50 e fatora o 50. E eu vou falar para você fazer uma coisa diferente. Eu vou falar para você pensar assim, ó, será que existe alguma multiplicação que dê resultado 50 e que uma parte dessa multiplicação tenha raiz exata? Será que tem isso? Você entendeu o que eu falei, né? Eu quero isso, eu quero uma multiplicação que dê 50, tá? Mas tem que ter raiz exata em uma das partes, em um dos fatores da multiplicação. E aí você vai pensar um pouquinho, você vai dizer assim: "Ah, prof, pode ser 25 vezes 2". Tá? Então, o que, que você faria antes? Antes, as pessoas te ensinaram assim, ó. 2
E eu já paro. Eu já paro aqui. Ó, ó. Mas não, você sempre fez assim, ó. Ó. Você sempre fez assim. Aí o cara fala assim, ó, circula, os que se repete. Esse vai fora e esse vai dentro. Não quero mais isso. Eu acho que a gente já pode passar dessa fase. A gente é mais esperto que isso? Ah, a gente é mais esperto que isso. A gente pode parar aqui, como eu fiz para você antes, ou a gente pode falar assim, não, peraí, eu não posso fazer o seguinte, escrever os 50 como 25 vezes 2, raiz de 25. 5, raiz de 2. Pronto. Aí a gente está num outro patamar. Aí está mais legal da gente fazer. Tá vendo? Ó, vamos pegar mais uma aqui para ver se a gente consegue. Se a gente consegue se organizar, se a gente consegue acertar. Então vamos pegar aqui, ó, a raiz quadrada de 45. Agora faz na tua cabeça, vê se tu consegue. Nem escreva. Quanto dá a raiz quadrada de 45? Pensa numa multiplicação que dê resultado 45 e que você consiga extrair a raiz de um dos números. Tá vendo? Tá vendo? É isso aí, Johanna. É isso aí, Gabriela. Porque o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o 45 e eu vou dizer assim, ó. Meu, 45 pode ser 9 vezes o 5. A raiz de 9 é 3 e a raiz de 5 vai ficar ali. Tá bom? Beleza. Então, tira um printzinho. Tira um printzinho. E aí, vamos lá. Aí, vamos lá. Alguém vai falar assim, prof, e se a raiz não for quadrada? Que é uma raridade. É uma raridade. A maior parte das raízes é quadrada. Eventualmente tem uma cúbica. Eu não lembro a última vez que em um vestibular eu calculei uma raiz quarta ou quinta. Você também não deve lembrar. Tá? Não é algo muito comum de acontecer. Então, a tua preocupação tem que ser as quadradas e as cúbicas e entender que o processo da raiz quarta ou da raiz quinta seria essencialmente o mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos continuar aqui nesse exercício aqui ainda. Letra E. É claro que você poderia partir do mesmo princípio. Você só me dá um segundo aqui. E acabar minha bateria. Você pode partir do mesmo princípio, de pensar num número que multiplicado por outro, sendo que um dos lados tem que ter raiz exata, beleza. Só que é mais difícil para achar na raiz cúbica que na raiz quadrada, mas daria para fazer, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vai fatorar para você ver a diferença. Então vamos pegar o 216. 216. Beleza? Então 216 é um número par, que vai dar por 2, que vai dar 108. 108. Alguém viu? Ninguém, né? Tá? Dividido por 2 vai dar 54. Dividido por 2 vai dar 27. Tem raiz cúbica exata?
Raiz cúbica de 27. Ah, então vou parar aqui. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu sei que tem raiz exata, então eu vou parar aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Quando eu olho aqui em cima, ó, daqui eu tenho a raiz cúbica de 8. É isso que tem aqui, tá? E aqui eu tenho a raiz cúbica de 27. Aqui saiu o 3 e aqui saiu o 2. Aí você multiplica um resultado pelo outro. O 2 vezes 3 é... Tá vendo só? Aí deu boa. Tá? Então, se você precisar fazer uma raiz cúbica ou uma raiz quarta, é só que você tem que agrupar de 3 em 3 ou de 4 em 4, né? Se for uma raiz quarta, no caso. E aí sempre pense assim, que nem eu estou falando. Porque senão, às vezes, fica só aquela que o cara circula e aponta, né? Às vezes tem muita gente, eu já vi muita gente se perder no número que vai dentro e o número que vai fora, quando a raiz não é exata. Então, assim você não se perde. Ó, eu sei que eu estou calculando a raiz, por isso que esse número fica para fora. Aquele número que sobrou, eu não tirei a raiz. Aí eu sei que esse fica para o lado de dentro. Tá bom? Beleza. Bom, vamos fazer uma outra coisa aqui agora. Matemática sempre foi uma ciência de muito padrão, de muito reconhecimento. E aqui tem uma coisa muito louca para você ver comigo. Muito, muito louca. 1 ao quadrado é 1. É, tá bom, né, prof? 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Ah, beleza. 5 ao quadrado é 25. Deixa eu. Tá, eu acho que vai caber. 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. 9 ao quadrado é 81. E aí 10 ao quadrado é 100. Tá bom. Tá legal. Eu não gosto do 8. Eu não gosto do 8. Agora sim. Tá bom? Beleza. Quanto que é 1 mais 3? Vai fazendo, por mais que seja fácil. 1 mais 3 é 4. E quanto que é 1 mais 3 mais 5? É 9? Tá. 1 mais 3 mais 5 é 9 e o número do meio é o 3. Tá. 1 mais 3 mais 5 mais 7. É 16? É 16. E se tu pegar a média do que está no meio, dá quanto? Aqui, tá, não vou falar nada. É você que vai vendo. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Quanto dá? Dá 25. Quem está no meio? Não. Não, não, é só o 5, é só o 5. No meio tá só o 5. Tá? É só o 5. O 3 e o 5 era antes. Tá bom? Isso. Quanto dá?
Olha que louco. Cara, 36. Quem que fica no meio? O 5 e o 7. Qual a média? 6. Que coisa louca. Serve para quê? É legal. Não serve para nada. Mas é legal. É interessante. Você parou para pensar? Porque dá sempre certo. Dá sempre. Não é uma vez. Porque se eu somar até o 13, vai dar 49. Quem fica no meio é o 7. Se eu somar até o 15, vai dar 64. E quem fica no meio é o 8. Né? Não estou brincando contigo. Não é prático de fazer, mas é interessante. Vai dizer para mim que não é. A matemática é cheia de fios invisíveis. E tem as bruxarias no meio do caminho, é muito legal, é muito massa, mas a bruxaria de verdade aqui é útil bem agora. Tá? Porque veja bem, presta atenção. Se um número tem raiz quadrada exata, se um número tem raiz quadrada exata, quais são os finais que jamais vão aparecer? Jamais. Se tem raiz exata, não pode terminar em qual algarismo? 8. 2. Não tem a ver com os primos, não. Não pode terminar em 8, não pode terminar em 2, não pode terminar em 3 e não pode terminar em 7. Nenhum número terminado em 2, 3, 7 e 8 tem raiz quadrada exata. Tá bom? Nenhum número terminado em 2, 3, 7 e 8 tem. É ótimo saber. É ótimo quanto? É muito, muito, muito ótimo. Tá? Então você precisa saber disso. Agora, então eu sei que os meus números, eles vão terminar em 1, 4, 9, 6, 0 ou 5. Tá? Mas os 0 ou 5 são os mais fáceis de você achar. Nossa preocupação está mais com o 1, o 4, o 9 e o 6. Mas olha que coisa louca. Se o número termina em 1, tá? A raiz dele ou termina em 1 ou termina em 9, que soma 10. Se termina em 4, você está vendo que é simétrico? Ou termina em 2 ou termina em 8, que a soma também é 10. Se termina em 9, ou vem do 3, ou vem do 7, que também soma 10. Se termina em 6, ou vem do 4, ou vem do 6, que também soma 10. Tá bom? Para que serve isso? Serve para absolutamente muita e muita coisa. Tá bom? Então vamos ver aqui agora comigo se você consegue pensar mais um pouquinho. Tá? Então, tira um printzinho aqui. Eu ainda vou deixar essa lista aqui, vou fazer uma outra lista aqui do lado. Vamos lá, hein? Vamos lá, tira um printzinho. O prof sempre vai deixar aqui para você o tempinho para você tirar o print. Se tiver dúvida, é só falar para o prof. Agora, vamos pensar aqui comigo numa coisa. A gente sabe fazer 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Não pode errar isso aqui, ó. Quanto que você acha que é 20 elevado ao quadrado?
E alguém vai falar para mim assim, prof, 20 vezes 20 é 400. Mas se 2 ao quadrado é 4, quando eu elevar, só vai dobrar o zero. Então, veja que fácil. O 30 ao quadrado vai dar 900. Beleza? O 40 ao quadrado vai dar 1.600. O 50 vai dar 2.500. O 60 vai dar 3.600. E o 70 vai dar 4.900. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá? Tá? A gente vai brincar aqui de todo estranho hoje. Vai fazer conta de um jeito muito mágico que você tem que aprender a fazer. Então, cada um de vocês pega o celular, pega a calculadora, né? Qualquer coisa aí, para você me ajudar aí. A primeira eu vou fazer. A segunda você vai colocar e o colega vai fazer, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue dois números maiores. Você tem que ser dois números iguais, obviamente, como se fosse 25 vezes 25. 32 vezes 32. Dois números iguais, tá? Tem que ser maior que 20 e menor que 100. Por que menor que 100, prof? Porque não vai cair no vestibular maior que 100. É só por isso, tá? Então, entre 20 e 100, escolhe dois números. A gente vai tentar adivinhar a raiz quadrada, tá bom? Então vamos lá. Alguém coloca um resultado aqui e aí eu vou adivinhar, vou ensinar você a adivinhar também. Pode colocar ali, vamos ver? Começamos com um número pequeno, 441. Tá? 441, a raiz quadrada dele é 21. Tá? É 21. 21 vezes 21 dá 441. Não é mesmo, Gabriela? Tá certo, né? Isso. Tá? Depois a gente vai fazer o 1369. Então vamos lá, ó. A raiz quadrada Quais são os finais possíveis que eu falei para vocês? Você lembra antes que a gente viu? Não, de tudo. Aqui tá 1 e 9, né? Mas todos eram 1, o 4, 6, o 9, tem o 0 e tem o 5, né? Mas o 0 e o 5 são fáceis. Vamos pensar nos que têm ambiguidade. Para uma raiz terminar em 4, o número antes tinha que terminar em quanto? Hum? 4 ou 8? 2 ou 8? 2 ou 8. Sempre soma 10, tá? Sempre soma 10. Para terminar em 6, vem da onde?
4, 6. Beleza, é isso mesmo. Seria basicamente isso tudo aqui, né? Que nós vimos antes. Perfeito? Se você quiser tirar um print disso, eu não vou apagar isso aqui. Eu posso colocar outra hora para você depois, tá bom? Beleza. Isso aqui é uma via de regra que eu vou colocar aqui se a gente precisar. Agora, olha que coisa louca. Eu vou sempre pensar nos redondos. Então, eu vejo que o 441, ele está entre 400 e 900. Então, eu sei que essa raiz fica entre 20 ou 30. Entenderam isso? Como é a primeira que eu vou fazer, cada passinho eu vou confirmar contigo. O 441 é um número que fica entre o 400 e o 900, então a sua raiz fica entre 20 ou 30. Perfeito? Perfeito? Beleza. Tá bom. Agora, eu sei, então, que é 21 ou 29. Perfeito? Por que eu sei que é uma ou a outra? Ah, porque termina em 1. E se termina em 1, eu sei que ou vem do 1 ou vem do 9. Perfeito? Tranquilo? Conseguiu entender? Tá? Olha para o finalzinho e vê as duas possibilidades. Ou termina em 1 ou termina em 9. O 441 está muito perto do 400. Então, este valor aqui está errado e este valor aqui está certo. 1.369, que foi o número que a Fernanda passou para nós. Agora, o 1.369, ele está aqui, ó. Você está vendo? Ó, o 1.369, ele está entre 900 e 1.600. Então, está entre 30 e 40. Eu sei que a minha raiz aqui vai ser 33 ou 37. É uma dessas duas. Ou é 33, porque 3 vezes 3 dá 9, ou é 37, porque 7 vezes 7 vai fechar 49, vai terminar em 9. Tá bom? Beleza. Agora, o que eu tenho que ver? O 1.369 está mais perto de quem? Do 900 ou do 1.600? É do 1.600. E aí, isso quer dizer que essa resposta, que é a menor, ela está errada, e a maior, ela está certa. Vamos pegar um outro número? A Fernanda disse um, a Gabriela disse outro, não sei se mais alguém disse. Mas faz uma continha na tua calculadora aí, qualquer uma, entre 20 e 100. 91 vezes 91, 78 vezes 78. O 729 o Paulo fez. Vamos colocar aqui 729. Primeira pergunta. Entre quais dezenas fica a raiz de 729? 10 e 20? 20 e 30? 30 e 40? Entre quais duas dezenas? Entre 20 e 30. Então, é 20 e alguma coisa. Quais são os finais possíveis para o 729? Que é o mesmo aqui de cima. Pode terminar em 3 ou pode terminar em 7. Então, ele é o 23 ou, na lista da tarefa, tem um exercício que é só para fazer isso. Está escrito. Faça como o prof fez na aula, mentalmente. Está escrito lá para você, tem que fazer assim, tá bom? Então, tu vai pegar aqui, vai olhar 729. Qual é a resposta certa? Está mais perto do 400, mais perto do 900? É o 23 ou é o 27? Pronto, né, Fernanda? É isso aí, né, Hanna? Isso aí, Paulo. Você que mandou, você tem a obrigação de acertar, né? Ó, não é verdade? Né? Se o cara que mandar, aí nós estamos perdidos. Aí nós estamos perdidos. Vamos pegar mais um número? Vai, pega um número maior aí. Vocês estão pegando um número muito pequenininho.
Quero ver. Manda mais um número no chat. A Rafaela mandou 3.844, 7.056. Vou terminar com esses dois, tá? Então, aqui, ó, eu já olho para cá. Eu já olho para cá. E, ó, e para cá. E aí, quando eu olho para cá, eu já sei que esse número vai terminar no número 2 ou ele vai terminar no número 8. Está na minha cabeça. Eu olho para o 6, eu sei que vai terminar no número 4 ou vai terminar no número 6. A pergunta é, qual é o algarismo da dezena de cada um, né? E agora deve ter ficado fácil para você, eu não sei. Ó, 3.844, tá bem pertinho de qual redondo bonitinho? Ah, tá bem pertinho do 3.600, que tem raiz 60. Então, eu vou ter 62 ou eu vou ter 68. Ah, não é verdade? É 62 ou é 68? É 62, porque está muito pertinho, né? Está muito pertinho. Então, é o 62. Agora, vamos ver aqui, ó, o 7.056. O 7.056, o prof não escreveu aqui, mas vou deixar para você pensar. O 7.056, ele fica entre quais dezenas? 50 e 60, 60 e 70, 70 e 80, 80 e 90? É 70 e 80, 70 e 80? 80 e 90, né? Porque o 80 vai dar 6.400. O 80, né? O 80 vai dar 6.400. Então, eu sei que ou é o 84, ou é o 86. Ou é o 84, ou é o 86. Beleza? Tá bom, tá legal. E aí, qual que é? É o 84? É o 86? Qual que vocês acham? 6.400 para 8.100, que é o 90 vezes 90, e eu estou aqui em 7.056. Eu estou mais perto de quem? Eu estou mais perto do 80. Então, a minha resposta é o 84. Tá vendo só? Ó, vai dar certinho todas as vezes. O 1521 é 39. Tá? Que alguém mandou ali antes, que eu não vou colocar no quadro, mas é o 39, né? 1521 é um número bem perto de 1.600. Como termina em 1, tem que terminar em 9, tá bom? Então é o 39. Aí você vai pegando a manha de fazer. Quando você começar a pegar a manha, isso aqui vai adiantar a tua vida um monte. Quer ver? Quer ver? Existem. Uma vez eu peguei um Bhaskara num vestibular, eu não vou lembrar a faculdade agora, tá? Mas eu peguei um Bhaskara num vestibular, o aluno me trouxe a questão, e ele falou assim: prof, eu fui tentar fatorar e eu não consegui. Tá? E eu falei assim, cara, que número que é? E aí o número tinha, a raiz dele era 47. 47 é primo, não tem como fatorar. Por isso que não adianta você querer só fatorar na vida, que não vai dar certo. Tá? Quando a raiz é exata, o melhor que você faz é fazer isso aqui, tá? É tentar fazer essa aproximação, que aí você consegue fazer as suas continhas melhor, tá bom? Então sempre coloca na tua cabeça que, ó, é só você pensar na faixa e depois você vê qual que é o final que você encaixa. E aí você vai ver que a radiciação vai ser algo bem mais fácil de você fazer. Você já pensou fatorar o 7.056, por exemplo? Né? Fatorar o 7.056 é dar um trabalho para você fazer. E nem o 84 não é um número tão ruim. Por quê? Porque é 4 vezes 21. Então é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Então a fatoração dele seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Ela nem é tão comprida. Mas só de você ter que dividir um número tão grande, ela pode ter atravessar e ela pode ficar muito difícil para você fazer.
tá bom? Na tarefa de vocês, vocês vão ter alguns exercícios, os primeiros vocês podem fazer. Operação, eu não quero que você faça, eu não quero que você some, eu não quero que você diminua, que você multiplique, que você racionalize, não faça nada disso. Dos exercícios da tarefa dessa aula de hoje, eu quero que você só faça aqueles primeiros, que eu acho que são 3, tá? Que é para calcular a raiz, tá bom? Então, vai pedir para você fatorar num exercício, vai pedir para você fazer de cabeça num outro exercício, tá? Então, eu quero que você faça dos 2 modos, que o negócio é aprender dos 2 jeitos, porque uma hora um vai ser útil e a outra hora o outro vai ser útil. Foi que eu falei para o João antes, lembra, João? Que o João falou assim, ele já soltou no chat uma hora lá, tá entre isso e isso. Eu falei, cuidado que pode ter vezes que não vai dar certo. Então, ele tem que saber assim, ó, que existem 2 ferramentas, que as 2 são igualmente úteis, e que o nosso maior desafio é saber, assim, ó, de antemão, sem perder tempo, qual que é a melhor de fazer, tá bom? É isso aí, gurizada. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigado pela atenção por enquanto. Nós nos vemos na segunda-feira, ou quando vocês tiverem uma dúvida aí, é só vocês pedir para mim, tá bom? Aquele abraço, fiquem todos muito bem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Ô, professor. Diga. Eu tô meio perdido. Os exercícios são onde? Porque eu olhei no e-mail, já olhei na caixa. Tá no Drive? Tá no É que eu fui procurar eles, eu não consegui achar, eu não lembrava onde é que você falou que ia estar. No Drive, tem tudo. As aulas estão nas pastas, e fora das pastas tem o material. Tá, vou dar uma procurada. Dá uma olhadinha lá, se você não achar, você fala comigo, tá bom? E daí eu mando para você, mas está lá no Drive, é só você abrir. Você usa o celular ou o computador? Eu tenho nos 2. No computador, a tela abre grande, não tem como não ver. No celular, às vezes, é ruim de ver, mas no computador é possível. Eu abri no Drive só... Acho que era ontem ou anteontem, daí só mostrou você abriu o e-mail que você enviou lá do Drive, daí só tinha a pasta com as aulas. Não, lá no e-mail não foi, só no Drive, tá bom? Tá, então tá explicado. Eu achei que era aquele link do Drive que foi pelo e-mail. Beleza, então. Ô, professor, valeu, Yasmin. Oi. Me mata uma curiosidade, o seu nome é Sander ou é apelido? Não, é o meu nome mesmo. É só Sander? É o meu nome, é só Sander, não tem nada, é S-A-N-D-E-R. Tá, é por curiosidade, que eu nunca sabia se era nome ou se era apelido. Não, os caras que ficam dizendo que meu nome não é esse, meu nome é esse. Bem por isso, porque os outros professores não é verdade, meu nome é esse. Não sei se era sério ou não. Tá bom? Beleza? Você vai pegar teu nome? É Yasmin mesmo? Você vai pegar tudo descendo de novo, professor?